Sabe aquela regra implacável do matemático Harriet Bishop? Aquela que diz para nunca perguntar se uma afirmação é verdadeira antes de saber exatamente o que ela significa. Ah, uma exigência absoluta por clareza antes de qualquer julgamento, né? Exato. E é com essa frieza analítica, com essa necessidade visceral de entender os fundamentos, que a gente vai investigar hoje como uma mente consegue, literalmente, consertar rádios usando só a força do pensamento. Com certeza. Olha, no nosso mergulho de hoje sobre a ciência do aprendizado e a formação da intuição, a nossa missão é justamente desconstruir essa aura mística que cerca a genialidade, sabe? Para quem nos ouve entender como construir uma intuição profunda sem sentir que a cabeça vai explodir de exaustão com tanto jargão. E para isso, não existe cobaia melhor na história do que o físico Richard Feynman. A ideia de secar a mente dessa lenda e, extrair táticas de aprendizado brutais que qualquer um pode usar. Mas assim, antes de entendermos o método dele, a gente precisa encarar o mito, né? O matemático Mark Kuss propôs uma classificação muito perspicaz sobre grandes mentes. Ele dividia a genialidade em duas categorias. Espera, quais categorias? A primeira era dos gênios comuns. É aquela pessoa com um intelecto super afiado, que processa informações muito rápido. Mas, depois que ela explica o passo a passo, o processo fica transparente. Ah, tá. Qualquer um pensaria que, com umas décadas de estudo focado, seria humanamente possível reproduzir aquele caminho lógico, né? Isso, pois é. Mas a segunda categoria do Kurzweil é onde a lógica desmorona. Os mágicos. Aqueles pensadores cujos processos mentais operam de um jeito tão alienígena que, mesmo depois de explicarem tudo no quadro negro, continua parecendo pura bruxaria. A resposta simplesmente cai do céu. E Feynman era o mágico absoluto do século XX. As histórias sobre ele confirmam muito isso. Por exemplo, a competição Putnam de matemática, que é conhecida por triturar cérebros, né? Nossa, sim! A maioria das mentes brilhantes saía de lá com nota 0. Exato. E os relatos dizem que, nessa mesma prova, o Feynman chegava à solução enquanto o enunciado ainda estava sendo lido em voz alta na sala. É absurdo, né? Enquanto a elite acadêmica ainda estava rascunhando e tentando entender o problema, ele já estava com a folha virada e a resposta circulada. A velocidade de processamento dele não parecia humana. Até gigantes da física ficavam intimidados. Ou fascinados, não sei. Durante o Projeto Manhattan, o Niels Bohr, um prêmio Nobel de peso, procurava o jovem Feynman em segredo para debater ideias. Sério? Em segredo? Sim. O motivo que o Bohr dava era hilário. Ele dizia que o garoto era o único que não enxergava a hierarquia. Se o Bohr propusesse uma teoria meio furada, o Feynman simplesmente apontava o dedo e destruía o argumento na hora. Sem nenhuma cerimônia? Nenhuma. Ele só obedecia às leis da física, nunca os títulos, sabe? E essa audácia aparece cedo na vida dele. Tem aquela clássica leonda da Grande Depressão. Um cliente chama o garoto para consertar um rádio quebrado. Qualquer técnico normal já puxaria uma chave de fenda e, começaria a abrir tudo freneticamente. Mas não o Feynman, claro. Não mesmo. Ele simplesmente começou a andar de um lado para o outro na sala, de mãos abanando, encarando o aparelho, completamente imerso em teorias sobre a rota dos elétrons nas válvulas. Imagina o desespero do cliente vendo isso. Ele perdeu a paciência, deu uma risada de puro sarcasmo e soltou que o garoto consertava rádios com o pensamento. Pois é, e, de certa forma, era exatamente o que estava acontecendo. Sabe o que me lembra? Sherlock Holmes. Aquele lance de entrar na cena do crime, olhar uma xícara, vir a poeira num relógio quebrado e resolver assassinato antes da polícia isolar o local. É num superpoder que frustra todo mundo ao redor. Essa analogia é o ponto de virada ideal aqui, porque assim como na ficção, o Sherlock Holmes tinha um método de dedução rigoroso escondido atrás daquela pose toda, a grande questão sobre o Feynman é: será que essa intuição instantânea era um dom divino ou um ilusionismo gigantesco cheio de truques bem ensaiados? Olha, a resposta desmistifica a lenda e traz até um alívio, né? Porque ao olhar de perto, a humanidade intocada aparece com todas as suas falhas. O desempenho dele em humanas na faculdade era um desastre. Ele era ruim em humanas? Terrível.
tinha as piores notas em história e literatura e precisou até colar em uma prova para não reprovar. Mas o que destrói a mística de vez é o teste de QI dele. Cravou em 125. Caramba! 125. É ligeiramente acima da média, mas absolutamente normal para a média universitária da época. Não é o placar de quem reescreve a eletrodinâmica quântica. Exato. E essa vulnerabilidade é maravilhosa. Quando a cortina de fumaça levanta, o que vemos é uma combinação de preparação obsessiva com memorização, sabe? Tipo o episódio no Brasil com o vendedor japonês do ábaco. Ah, esse confronto é incrível. O desafio escalou até pedir a raiz cúbica de 1729,03. Imagina a cena, o vendedor suando, instalando o ábaco numa velocidade absurda, e o Feynman dá a resposta exata de cabeça na mesma hora, com mais casas decimais. Parece magia, né? Parece, mas o segredo era pura otimização. Ele sabia de antemão que um pé cúbico tem 1.728 polegadas cúbicas, ou seja, a raiz cúbica de 1.728 é exatamente 12. Ah, então ele já tinha esse número decorado. Pois é, o número do desafio tinha uma diferença de pouco mais de uma unidade. Aí ele só pegou esse restinho, aplicou uma regra simples de aproximação linear e somou ao 12. O raciocínio não partiu do zero. Foi um atalho então. E ele fez o mesmo quando pediram um número de Euler elevado a 1,4, né? Sim, como ele calculava a radioatividade intensamente, ele já tinha uma tabela inteira de logaritmos gravada no cérebro. O próprio Feynman dava risada e dizia que era pura sorte do examinador escolher números vizinhos aos atalhos que ele dominava. Nossa! Até aquela lenda dele no Projeto Manhattan de ser o arrombador de cofres implacável perde a mágica e fica meio cômica. O boato da audição biônica, né? Isso. O pessoal achava que ele encostava o ouvido no aço e sentia os pinos girando. Mas a verdade é que ele entrava na sala dos outros cientistas quando a porta do cofre estava aberta e olhava as costas da fechadura para anotar os 2 últimos números. Que astúcia, cara! Meses depois, quando o cofre estava trancado, ele só precisava adivinhar o primeiro número. Ele testava as possibilidades em minutos e a porta abria. Pura probabilidade manipulada a favor dele. E isso empurra a nossa exploração direto para a psicologia da expertise, né? Mostra como a mente de um aluno novato é brutalmente diferente da de um físico sênior. O novato olha para um exercício com uma polia desenhada e pensa: ah, isso vai para a pilha de exercícios de polias. Exato. Já o especialista nem enxerga a polia. A roupagem visual não importa para ele. A mente dele foca nos princípios profundos, tipo: ah, isso é claramente um problema de conservação de energia. E a gente vê essa dinâmica cerebral no xadrez também, né? Aquela pesquisa com mestres internacionais. Nossa, essa pesquisa é fascinante. Os mestres conseguem olhar para um tabuleiro no meio de um jogo real por 5 segundos e, virando de costas, reconstruem perfeitamente as dezenas de peças. Eles não decoram peça por peça. O cérebro deles absorve nacos, tipo blocos inteiros de estratégias que já viveram. Eu vi que eles estimam que um mestre tem uns 50 mil desses padrões guardados na memória. 50 mil. Pois é. E a prova definitiva disso é quando os pesquisadores sabotam o teste. Se as peças forem colocadas de forma totalmente aleatória, gerando configurações que nunca ocorreriam num jogo de verdade, a vantagem do mestre evapora na hora, não é? O desempenho despenca por nível de um amador. Evapora vergonhosamente. A genialidade estava totalmente atrelada ao contexto orgânico e não a uma memória fotográfica inumana. Mas, peraí, isso gera uma pergunta meio indigesta. Se toda essa intuição de gênio se resume a acumular padrões e ter atalhos logaritmos tatuados na memória, a tal da intuição não é uma fraude, é só decoreba disfarçada. É fácil cair nessa armadilha de achar que é decoreba, mas o perigo é perder a distinção entre decorar uma lista vazia e construir uma base calcada na dor da experiência. Esses 50 mil nacos não são lidos numa apostila, eles vêm de anos de frustração real e atrito com problemas lógicos. Ah, então é como se a intuição fosse pura experiência consolidada, né? Reconhecimento automático. Exato. O que nos leva à grande questão. Como alguém constrói essa enciclopédia mental sem se trancar numa biblioteca no escuro por 4 décadas? E aí entram aquelas 4 regras cruciais que a gente investigou. A primeira regra é brutal: não desista fácil.
E tem aquela ferramenta incrível, o timer de esforço, né? Nossa, o timer de esforço é a pedra fundamental. O método do Feynman de ignorar equações prontas e calcular forças vetoriais na mão, do zero. E quando o cérebro trava e dá vontade de jogar o caderno pela janela, você liga o cronômetro e se obriga a tentar por mais 10 minutos. Só 10 minutos de tortura cognitiva forçada. E isso provoca maravilhas, porque a solução pode nem vir nesses 10 minutos. Mas você cava um buraco de urgência neurológica, sabe? Com certeza, e aí no dia seguinte, ou tomando banho, a ficha cai com um vigor incomparável. Aliado a isso, vem a segunda regra. Prove para entender. Não aceite a palavra do especialista sem resistência. Isso me lembra a história dos artigos dos físicos Lee e Young. Quando Feynman achava muito difícil à primeira vista, ele não aceitava só o resumo. Ele fechava o artigo, pegava um papel em branco e recriava toda a matemática sozinho. E o Einstein fez algo parecido na infância, né? Sim, ele passou o verão inteiro tentando provar o teorema de Pitágoras por conta própria, em vez de só decorar a fórmula. É uma postura agressiva que protege contra a ilusão de profundidade explicativa. Ah, o estudo da bicicleta da Rebecca Lawson. Isso é pura humilhação cognitiva. Conta essa pra gente. É tipo assim, eles pedem para as pessoas avaliarem se entendem como uma bicicleta funciona. Todo mundo diz que sim, com a maior arrogância. Aí entregam um papel com 2 rodas desenhadas e mandam desenhar o resto do quadro metálico e a corrente. E vira um desastre, né? Um desastre total. Parecem projetos alienígenas. O quadro atravessa a roda, travando o movimento, corrente ligadas no guidão. A ilusão faz a pessoa achar que tem um esquema mental claro, quando na verdade só tem uma familiaridade visual anestésica. A gente vive isso todo dia com GPS no trânsito. A gente repete a rota com a tela ligada e acha que virou mestre da geografia urbana, né? Nossa, sim. Até o celular apagar por falta de bateria num bairro desconhecido. Bate o pânico instantâneo. A gente não tem ideia de onde é o leste ou como fazer um retorno. A expertise estava no silício do aparelho, e a gente era só um observador passivo. Pois é, e a ferramenta para destruir essas abstrações mentais vazias é a terceira regra. Use exemplos concretos. Lembra da tática pitoresca da bola verde peluda do Feynman? A bola verde peluda? Sim, no meio daqueles debates com teorias sobre variáveis etéreas, ele imaginava uma bola cheia de pelos verdes na cabeça dele e ia testando fisicamente as regras geométricas que o palestrante falava na superfície dessa bola. Se os pelos desaparecessem de forma ilógica, ele gritava que a teoria do cara não se sustentava. A abstração tinha que pagar pedágio na realidade, sabe? Isso tem base no chamado efeito dos níveis de processamento. Fizeram um teste de retenção de memória com 2 dinâmicas de listas de palavras. O primeiro grupo só procurava mecanicamente pela letra E. E o segundo grupo? O segundo precisava imaginar a palavra na vida real e classificar se causava um sentimento de conforto ou aversão. Focavam no significado. O resultado foi assombroso. Eles lembraram de quase o dobro das palavras do primeiro grupo. É porque eles ancoraram a abstração na poeira física do mundo real, né? O que nos leva direto para a quarta regra: não se engane. É a fuga do efeito Dunning-Kruger. Quando ele deu aulas de física de nível superior no Brasil, ele viu isso de perto. O fingimento para salvar as aparências. Isso. Os alunos falavam jargões quânticos complexos só para não passarem vergonha. Mas se você fizesse uma pergunta meio idiota, tipo, no laboratório, esse componente vai ter carga positiva ou negativa? Dava um branco total. Pânico e gagueira. Não tinha fundação, era só uma fachada de telhado erguida na areia. E juntar essas 4 posturas formam o coração da técnica Feynman, que é espremer toda a arrogância do aprendizado em uma folha limpa de papel em 3 passos. O primeiro passo é só escrever o conceito no topo. E o segundo passo já é o filtro implacável. Você tenta explicar o conceito embaixo como se fosse para um leigo ou para uma criança na 5ª série. Se você escorregar e usar um jargão técnico como muleta, a explicação é reprovada na hora. A genialidade mora no terceiro passo. O feedback rico, a rede de segurança da coisa. Quando a língua trava tentando formar uma frase simples, você larga a arrogância, volta para o livro e estuda aquele buraco até conseguir explicar sem jargões. É um método elástico, né?
Serve para quando você não sabe nada, tipo traduzir aquelas frases filosóficas tortuosas. Aquela coisa de os construtos ontológicos da entidade capturados por dutos visuais. E a técnica reduz isso para as pessoas leem palavras e aprendem coisas. Exatamente. E serve também para problemas difíceis. Tipo aquele exemplo bizarro do livro sobre renderização de luz na neve usando computação gráfica. Não adianta só resumir. Tem que desenhar o raio no papel, linha por linha, calculando reflexos com suores sem pular etapas. E no apogeu disso tudo, a técnica serve para expandir a intuição através de metáforas. Em eletricidade, ele transformava os circuitos confusos e frios do papel em algo concreto e visual. A voltagem não é um pacote de energia invisível, ela é a altitude majestosa da água numa torre enorme. Nossa, e aí os cabos viram calhas molhadas transportando água furiosa, as baterias viram bombas empurrando um dilúvio, e os resistores são estrangulamentos nas mangueiras. De repente, você enxerga a equação acontecendo no mundo físico. Mas tem um problema muito prático nessa ousadia metafórica, tá? Tem uma armadilha fatal relatada no design moderno. Você já ouviu a lenda acadêmica da curva francesa? Ah, o pequeno esquadro plástico transparente curvo. Conta essa porque é o exemplo perfeito do perigo de criar uma analogia errada. Os alunos de engenharia observavam maravilhados que não importava como girassem o esquadro, a ponta mais funda do arco tocava a mesa em um ângulo reto perfeito. Eles criaram uma intuição mística de que aquele plástico tinha propriedades físicas mágicas dos deuses da geometria. Eles cimentaram uma mentira na cabeça deles a partir de uma banalidade e trataram isso como engenharia fundamental e incontestável. Exato. E o terceiro passo da técnica Feynman, o retorno às fontes, evita que você acorde num transe ridículo desses. Cada metáfora de água brilhante que você criar tem que ser testada violentamente contra a rocha fria do material científico original. Se a analogia colapsar na página 30, você descarta a metáfora sem dó. Tem que arrancar o encanamento trincado e recomeçar a escavar. Isso quebra muito a ideia de que esses genes tinham uma caixa mágica isenta de frustração, né? A verdadeira faísca milagrosa era outra coisa. Era a fusão entre dedicação absurda e a alegria do processo. Descobrir combinações de cofres roubava de 4 a 8 horas contínuas do dia de folga dele debaixo do sol. Mas o entusiasmo lúdico em desmontar aquele sistema metódico era alimentado pela mesma curiosidade obsessiva que ele usava para destrinchar a matéria invisível e ganhar um Nobel. A intuição é o prêmio de quem explora ativamente e se recusa a ser um passageiro no próprio aprendizado. Caramba! Fica aqui um agradecimento muito especial para quem acompanhou a gente até o fim dessa exploração profunda sobre os processos por trás da genialidade. Mas antes de irmos, diante de tudo isso que a gente viu sobre lutar contra problemas difíceis e usar o timer de esforço, fica uma reflexão meio indigesta e desconfortável para o próximo momento de estudo de quem nos ouve. Qual? Olha só, se a confecção dessas engrenagens, desses 50 mil padrões de excelência, exige inevitavelmente acionar aquele tempo de frustração do cronômetro e reconstruir as coisas do zero, o que vai sobrar da nossa mente nessas próximas décadas? A gente vive uma era de buscadores instantâneos e inteligência artificial que entrega a resposta pré-mastigada no exato primeiro milissegundo de incômodo. Será que essa conveniência absurda não está destruindo a nossa tolerância à perplexidade? Para servidores artificiais remotos, se por um desastre não tivermos mais as respostas mágicas na tela, na próxima vez que algo quebrar, será que a gente vai ser capaz de resolver o problema pacientemente, do zero, mergulhado na poeira da nossa curiosidade, guiado puramente pela concentração do nosso próprio pensamento? Fica a reflexão para a nossa próxima investigação profunda. Um abraço e até lá.